Então, seguindo aqui na nossa série, né, nosso quarto vídeo, né, quarto momento juntos aqui, eu quero continuar da onde eu parei, versículo 9, né, quando fala sobre a conversão e guardar os mandamentos, e o Senhor trazer de volta, né, para o lugar da promessa, né, para a nossa geografia física, emocional, espiritual, todas as áreas de abrangência. E falei também sobre o versículo 10, né? Agora vamos meditar sobre o verso 11, que é o último versículo do primeiro capítulo, ok? Que diz assim: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje ao teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Então, quando Neemias, vamos seguir a sequência. Neemias recebe as notícias da destruição de Jerusalém, da terra dos seus antepassados, seus pais. Ele se quebranta, ele toma 5 atitudes, ele senta, ele lamenta, ele chora, ele se arrepende, ele ora, ele jejua, enfim, ele dá os passos e ele faz uma oração diante de Deus, né? Essa sequência, então, das 5 atitudes, uma oração, lembrando a Deus e para ele mesmo, principalmente, da aliança que Deus tem com ele, com o seu povo, confessando os pecados do povo, os pecados pessoais, os pecados alheios, porque, como Paulo diz, né, quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Às vezes a gente pensa, o pastor caiu, fulano se arrebentou, fulano adulterou, fulano fez isso, aquilo, outro, deixa ele para lá. Não, o pecado dele, a dor dele também é minha, nós somos um corpo. Então, esse é o princípio bíblico. E Neemias, né, lá no Velho Testamento, milhares de anos antes de Paulo ter escrito o que escreveu, ele já tinha esse entendimento, que isso é uma revelação do Espírito Santo. Né? O que acontece com os nossos irmãos, o que acontece com a nossa nação, o que acontece com a questão política. Muitos crentes falam assim, não tem nada a ver com política, quero saber, abomina política é coisa do diabo, e amaldiçoa tudo e tal. Mas a verdade é o seguinte, o que acontece na política, o que acontece na sociedade, né, sociologicamente falando, em todas as áreas, elas afetam diretamente a nós. Por mais que você não queira falar sobre isso, mas pelo menos seja um intercessor. Né? Não precisa ir para as redes sociais ficar discutindo, defendendo A, B, C, brigando. Aliás, não faça isso, não façamos isso, né? Sejamos sábios. Mas o que nós precisamos é levar as nossas demandas, nossas causas para Deus, interceder pela nação, interceder pela nossa cidade, interceder pelos nossos governantes, interceder pelas lideranças que são sobre nós, interceder pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares, enfim, sermos intercessores, orarmos, né? Então essa foi a atitude de Neemias. E aqui no final, no último versículo, no versículo 11, né, no último versículo do primeiro capítulo, ele, né, fecha com essa sentença: estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu clamor, leva em conta o meu arrependimento, o meu quebrantamento. Então nós percebemos que nesse primeiro capítulo há um preparo para o que vai acontecer depois. Olha que coisa interessante. Não adianta nós queremos resolver as coisas de fora para dentro, constatarmos o erro e queremos resolver tudo lá fora. Não, primeiro precisamos resolver aqui dentro. Aprendamos com ele, com Neemias. Ele primeiro resolveu suas questões internas, confessou seus pecados pessoais, os pecados da sua nação. E isso, como ele diz aqui no final do versículo, né, bem-sucedido, consegue ser bem-sucedido o teu servo, estou falando dele mesmo, e que eu ache mercê perante este homem. Está se referindo ao rei. Ele sabia que ele precisava que o rei entendesse a situação e por isso ele orou. Então isso é uma revelação para nós. O que você precisa hoje, o que eu preciso, o que nós precisamos? Precisamos colocar isso diante de Deus, preparar o nosso coração para o que vai acontecer. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Prepare o seu coração através de jejum, quebrantamento, lamentação, arrependimento, confissão de pecados, toda essa sequência de atitudes que Neemias tomou. Prepare o seu coração para aquilo que vai acontecer amanhã, porque Deus não vai fazer nada se o altar não estiver restaurado. Alguns dias atrás eu estava ministrando numa igreja falando exatamente sobre isso. Quando Elias ora para que o fogo venha do céu, o fogo só vem depois que o altar é restaurado. Ele manda restaurar as 12 pedras do altar. E depois que o altar é restaurado é que o fogo vem. Não tem como vir um avivamento sobre a minha vida, a sua vida, se o altar, a nossa própria vida, não estiver restaurada. Então, se prepara o teu coração, né? Eu incentivo você, pegue a sua Bíblia, leia esse capítulo de Neemias, esse primeiro capítulo, pelo menos umas 2, 3 vezes, assimila, estuda, grifa, marca, né? Como tinha um professor meu que dizia, briga com o livro, coloca ponto de interrogação, questionamento, mas sobretudo, ore a Deus. E siga os exemplos de Neemias, prepara o teu coração,
como Deus diz para o seu povo, né? Consagrai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Primeiro uma preparação pessoal, para que depois nós possamos experimentar um tempo de transformação, de restauração. Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo.